Olá, muito bom dia para você que está participando desse devocional. Que alegria ter você comigo aqui. Eu quero orar para que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, fala ao nosso coração no dia de hoje, abre os nossos olhos espirituais, quebranta o nosso coração e ministra uma palavra que é viva e eficaz, que vai direcionar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O texto de hoje é Atos 3 e a gente vai continuar no verso 6 e dar seguimento para o verso 7. O texto diz assim: disse Pedro, não tenho ouro e nem prata, nós falamos um pouco disso ontem, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aí entra o verso 7, onde Pedro diz assim, ou o texto diz assim: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e os tornozelos ficaram firmes. O tema dessa devocional é: Deus quer te usar para resolver os problemas e não apenas aliviar os sintomas. Deus quer te usar para resolver problemas e não apenas aliviar os sintomas. Nesse sentido, eu quero refletir com você se hoje você é alguém que alivia os sintomas aonde você trabalha, se você é alguém que alivia os sintomas dentro da sua casa ou se você de fato é alguém que resolve os problemas. Você tem sido ou você tem empregado as suas potencialidades apenas para anestesiar e resolver os problemas paliativos da sociedade, ou Deus tem te usado de fato para trazer cura, libertação e transformação? Todo mundo sabe que esmola alivia um sintoma, mas não resolve o problema de ninguém. E aqui Pedro e João, eles não têm ouro e nem prata para dar esmola, mas eles tinham condição de resolver o problema daquele homem. E eu e você, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, o autor e consumador da vida, eu e você porque servimos ao Deus Altíssimo, dono do ouro e da prata, sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, sabe o que é bom, perfeito e agradável, eu e você porque temos a mente de Cristo, nós também podemos resolver os problemas da sociedade. Só que muitas vezes a nossa motivação não é essa. A nossa motivação é apenas aliviar sintomas, porque aliviar sintomas dá menos trabalho do que resolver o problema. Tomar um remédio para dor de cabeça é mais fácil do que fazer um exame, descobrir a razão daquele problema, melhorar o sono, melhorar a alimentação, entende? Por causa disso, nós percorremos sempre o caminho mais fácil, mas não o caminho da solução. E há um chamado de Deus para o cristão, há um chamado de Deus para mim e a sua vida, que é o chamado de fato de trazer cura, libertação, transformação e salvação. Mais do que aliviar os problemas, Deus quer te usar para resolvê-los. Deus quer te usar para devolver para as pessoas o protagonismo da vida, para colocar as pessoas de pé, como o texto nos mostra que Pedro e João fizeram, e para ajudar as pessoas a caminharem com as próprias pernas. Nesse sentido, há uma grande diferença entre o reino de Deus e o reino das trevas. Porque o reino de Deus, ele faz com que as pessoas sejam livres. O reino das trevas escraviza as pessoas. Enquanto o reino de Deus potencializa as pessoas, o reino das trevas castra as pessoas. Enquanto o reino de Deus devolve o protagonismo, o reino das trevas aprisiona. Entenda isso. Nós não fomos feitos para promover o assistencialismo. Nós não fomos feitos para escravizar as pessoas a uma ajuda mensal, rotineira, sem prazo de validade. Nós somos feitos para uma assistência imediata. Deus nos envia para uma assistência imediata com o propósito de devolver para as pessoas o protagonismo da vida. Enquanto o nosso governo, ele tenta dominar as massas, controlar as mentes a partir de um assistencialismo barato, onde a partir de uma cesta básica, um bujão de gás, ele aprisiona aquela pessoa, castrando a sua liberdade, castrando a sua autonomia e fazendo com que aquela pessoa dependa para todo sempre do governo. O reino de Deus não. Então nós, a Igreja de Jesus, nós temos que ter uma lógica sistêmica de trabalho diferente, porque nós não representamos as trevas, nós representamos a luz. Por isso sim, Deus nos usa para assistência imediata, Deus nos usa para acabar com o frio que as pessoas estão sentindo,
para acabar com a fome que as pessoas estão sentindo, a resolver problemas de dependência química, a resolver problemas psicológicos, problemas espirituais, sim, mas o objetivo final não é tornar aquela pessoa dependente de nós. O objetivo final é fazer com que aquela pessoa seja erguida, é colocar aquela pessoa de pé, é ajudar aquela pessoa a caminhar com as próprias pernas e ajudar aquela pessoa a fazer pelos outros aquilo que fizeram com ela. Essa é a proposta do Evangelho. Por isso eu quero te perguntar, qual que é a sua lógica sistêmica de assistencialismo? Você é alguém que pensa num assistencialismo que aprisiona ou numa assistência que liberta? Você está totalmente comprometido apenas com um ato ou com um processo? E qual que é de fato o seu desejo? Ver aquela pessoa toda vez depender, precisar, ou ver aquela pessoa se erguer para que agora ela também possa ajudar? Eu quero fechar minha fala dizendo que Deus está disposto a financiar aqueles que estão dispostos a amar. Não falta recursos no reino de Deus, o que falta são projetos. O que falta é boa intenção, boa motivação. O que falta é gente fiel a Ele para ser obediente àquilo que Ele nos mandou fazer. E muito mais do que apenas ajudar financeiramente, repartir, Deus nos mandou discipular. E muitos cristãos, eles ficam presos nessa primeira etapa, nesse primeiro nível de uma ajuda financeira e eles não avançam num processo de discipulado. Entenda isso. Deus não nos chamou para aprisionar pessoas, mas para libertá-las, ajudá-las a caminhar e fazer com que elas também repartam aquilo que um dia elas receberam. Agora eu quero orar por mim, eu quero orar por você, eu quero orar pela igreja brasileira, para que ela não seja iludida por um discurso controverso, ideológico e manipulado, mas para que ela se mova com base nas Escrituras. As Escrituras têm autoridade sobre a vida da gente, é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, que de fato nós devemos fazer. Pai, que o Senhor tire da nossa mente toda palavra manipulada, que o Senhor tire da nossa mente, Pai, toda ideologia, que o Senhor coloque na nossa mente a Tua palavra, que nós possamos guardar na mente e no nosso coração a Tua palavra e que nós sejamos movidos pela Tua palavra, guiados pela Tua palavra. Então, Deus, nos ajuda a cuidar dos órfãos, nos ajuda a cuidar das viúvas, nos ajuda a cuidar daqueles que têm fome, daqueles que passam frio, mas, Pai, nos ajuda, sobretudo, a não só resolver, Deus, um sintoma, mas a trazer uma cura completa e integral para a vida dessa pessoa. Nos ajuda não só no primeiro ato, mas em todo o processo e nos dê a graça de ver vidas transformadas. Nos dê a graça de ver pessoas que foram ajudadas agora também podendo ajudar. Nos ajuda como igreja a devolver o protagonismo da vida, a devolver a dignidade, a potencializar pessoas, a erguer pessoas e fazer com que essas pessoas se movam pela causa certa. Essa é a minha oração e em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Compartilhe esse episódio com quem você sabe que precisa avançar e ter uma expansão de consciência. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço e até amanhã.